estadual, né, da cidade de Maruí, da região ali dos Lagos, da Murel, do sul do estado e do estado de Santa Catarina, porque pré-candidata é do estado todo. Vamos estar conversando aqui com Carol da Rocha, que é pré-candidata. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia Rádio Litoral, Tancredo, a todos os ouvintes que estão em casa, em meio de comunicação, né, nos assistindo. Muito obrigado, né, pelo convite, pela oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus pelo mais um dia de vida, a gente poder fazer as coisas acontecer. E todo mundo, né, de Maruí que está ligado, em região, contando com essa entrevista, saber um pouquinho mais sobre a possível, né, e realmente pré-candidatura oficial que a gente bateu a tecla essa semana, que será oficial. E digo mais, já no início da entrevista, que dessa vez ninguém vai me tirar da urna. Ah, é? Dessa vez a Carol Rocha vai para as urnas, né? Isso é importante, né? Ter a decisão de que vai nessa pré-candidatura, né? Ô, Carol, a gente sabe que o PDT na região do sul do estado tem um deputado estadual em Criciúma, que é o presidente estadual do partido. E a gente vê ele também que vai numa pré-candidatura de deputado estadual. A gente vê que o trabalho de vocês aqui na região, com a entrada aí do Rosivaldo em Bituba, a tua entrada ali na região de Maruí, muito forte, né? E no sul do estado tem mais outras pré-candidaturas ou são só essas duas pré-candidaturas? Não, a gente tem mais, né? No sul do estado aqui a gente tem a Vitória de Tubarão, né? A princípio ela é pré-candidata. E temos mais, aqui no sul, na verdade, eu acho que é eu, o Rosenvaldo e a Vitória, do PDT, né? E aí, do outros lados do estado, né, norte, mas no centro, a gente tem várias candidaturas, inclusive mulheres, né? Eu quero parabenizar de início já o deputado Rodrigo Minotto, que ele é presidente estadual do partido, na qual ele fez e está fazendo um belo trabalho. Eu vim, né, de outra sigla. Eu era presidente do PT em Maruí, né? E fui pré-candidata a prefeita. Quem me acompanhou o meu trabalho sabe que a Carol, ela começou a vida pública dela sempre desde criança, né? Acompanhando o pai e sempre gostando. Quando me perguntavam, Tancredo, o que eu queria ser quando crescer, né? Normalmente a gente pergunta isso para os nossos filhos, para as crianças. O que você quer ser quando crescer? E a Carol sempre dizia, eu quero ser vereadora. Como se aquilo fosse algo tão extraordinário na minha cabeça como criança. E o tempo foi passando e o desejo e o acompanhamento com o Zé Chico foi fazendo me aprender que a política é lugar de gente séria. É lugar de pessoas que têm palavra. Ah, mas a política ela é dinâmica. Sim, ela é dinâmica. Mas ela é dinâmica normalmente para quem não tem caráter. Uma hora tá aqui, daqui a pouco negocia e está lá. E a minha saída do PT foi justamente por eu ter essa liberdade de trabalhar dentro do PDT, ter voz, eu ser respeitada como mulher, conseguir montar um time de executiva, o Rodrigo me dá um leque de oportunidades para me trabalhar dentro do estado e ter palavra. Ele é um homem de palavra. Meu pai esteve aí quase 2 décadas dentro da presidência do PDT, né, como presidente, o Zé Chico, e o Zé Chico me falou assim, desde o início, Carol, uma coisa que tu pode ter certeza, que o Rodrigo ele vai manter a palavra, o que ele disser pra ti, ele vai manter, porque eu vim um pouco desgastada, né, frustrada com o outro partido, né, eu não queria mais saber de política, enfim, estava bem decepcionada, né, e aí, quando eu encontro o Rodrigo, e eu vejo que o Zé Chico, em tudo que ele falou sobre a pessoa do Rodrigo, era real, né? Então hoje eu me sinto super acolhida, super estruturada pelo PDT, né? A gente tem uma mulherada do PDT que está crescendo, o partido no sul do estado está crescendo, né? Então eu digo para você que hoje a vinda da Carol pro PDT foi por questões de acolhida, foi por questões de abertura. Sabe, que eu não tinha em outro partido, era limitação. E hoje no PDT eu tenho essa abertura de eu representar o Rodrigo, por mais que eu não sou assessora dele, não tenho cargo político nenhum, nunca tive, quero deixar bem claro aqui a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, que algo me deixa muito frustrada, como mulher, eu escutar isso.
Ah, mas ela nunca teve cargo, ela nunca foi vereadora, ela nunca foi prefeita. Já vai querer direto ser, né, pré-candidata a deputada estadual? Isso me questiona muito. Eu acho exatamente o seguinte. Você de casa que está nos acompanhando, você concorda que para alguém chegar a um sonho e lutar pelo seu município, pelo seu estado, ela precisa primeiro passar pela bancada de vereador ou de prefeita? Será que a mulher, ela não tem a qualificação e não sabe onde quer chegar para chegar na Assembleia Legislativa com as pautas precisas da sua cidade, do seu estado? Será que ela precisa ter a prerrogativa de vereadora para ficar lá? Porque hoje eu seria candidata, né, exemplo, a vereadora e eleita oposição do senhor Patrick, certo? E eu estaria lá o tempo todo batendo nele, porque eu sou oposição ferronha do cara. O cara foi reeleito, né? Hoje ainda é sobre julgamento, sobre corrupção na Operação Mensageiro, eu estaria lá, né? O tempo todo batendo, como tem um vereador de oposição que faz isso, por muito bem, acho o ideal. Só que eu acho que ser vereador não está dentro do meu ajuste pessoal. Porque eu acho que eu posso ir muito mais além, sabe? Ser vereador, a gente sabe que a gente depende da questão oposição, situação, de passar por vereadores, algo menor pelo município. Eu acho que quando a gente pode expandir mais, é melhor. Então eu até entrevistei a Adriana Luma, não sei se você conhece, deve conhecer. Sim, conheço a Luma. Ela, candidata em Bituba. Ela é pré-candidata já a prefeita por Ibituba em 2028. E ela foi no meu podcast, e aí todo mundo falando, nossa, ela é de direita, e você, né, ela é de centro-esquerda. Como isso? E aí que tá. Quando mulheres, elas se unem, elas se representam, elas têm uma causa em comum, a gente não olha a sigla. Eu falo pra você que está aqui nos ouvindo que não é sobre sigla partidária. Não é sobre Lula e Bolsonaro que vocês vão escutar sobre a minha campanha. Vocês vão escutar sobre a Carol, sobre Imaruí, sobre as cidades do Sul e sobre o nosso estado. Porque eu não preciso me limitar por passar pela a cadeira de vereadora ou prefeita para depois disputar uma cadeira direto na Assembleia. Inclusive, isso eu escutei muito do deputado Rodrigo Minotto, que ele disse assim pra mim, Carol, foi a conversa decisiva, assim, que eu vi, que eu precisava ouvir aquilo, sabe, Tancredo? Carol, tu é muito mais maior do que qualquer sonho que as pessoas te limitam. E eu nunca fui candidato a vereador nem a prefeito. Eu tentei a primeira, eu tentei a segunda, na terceira eu me elegi, né, a deputado estadual. Então, a gente não pode pôr réguas nos sonhos dos outros. Ah, porque a Carol tem que passar pela Câmara de Vereadores ou pelo Executivo no município. Não, é uma régua pessoal minha. Eu sei o que eu posso representar, eu sei o que eu carrego, eu sei o meu caráter, os valores do Zé Chico que eu trago. E digo mais, no caminho eu recebi uma mensagem na qual me disseram assim, contém a tua língua. Contém a tua língua nessa programação, que é uma das primeiras, né? Primeira programação que eu estou vindo como pré-candidata. Contém a tua língua, porque senão o negócio vai ficar feio pro teu lado. Ou seja, são pessoas que acham que, por eu ser mulher, eles me tratam como menina, por ser, né, jovem, 32 anos. Eles acham que eu tenho medo, né? Na última eleição usaram disso também, na minha pré-candidatura à prefeitura de Imaruí. Eu quero dizer a vocês, homens, que estão por trás, eu sei muito bem, que eu não tenho medo se vocês vasculharem a minha vida pessoal, os meus extratos bancários, os meus processos. Até acho bem digno que tivesse uma lei para todo pré-candidato, quando se lançar, ser limpinho e não ter nenhum processo jurídico, penal, algo que assim, ó, que seja fundamental, seja limpo para entrar na política. Porque quando tu é limpo, tu vai começar a escrever dali naquele papel branco uma nova linha, né, Tancredo? E quando tu já começa com um papel todo rabiscado, cheio de processos, improbidades, corrupção, desvios, e aí tu já começa com uma linha toda torta na qual tu já sabe onde tu vai parar. Que é o caminho, provavelmente, de uma condenação, de um afastamento, de uma prisão, como tivemos a prisão do prefeito em Imaruí, ainda está sob julgamento e foi reeleito com a maioria dos votos. E aí eu digo, a Carol é limpinha, vasculhem, procurem.
Saibam mais quem é a Carol Rocha. Podem procurar, porque vocês não vão conseguir nada, a não ser atingir a minha vida particular. E aí isso é canalice. Então a Carol Rocha está aqui para falar sobre projetos, sobre pautas, sobre nosso Imaruí. Bom, É isso. Carol, já fez uma abertura aqui da sua apresentação e já entrou em alguns assuntos que a gente ia estar conversando, né? Um deles, as pré-candidaturas, e aí o Rodrigo Minuto, que é o presidente estadual do partido, são 40 cadeiras na Câmara, mais um, tem direito a mais um, então são 41 pré-candidatos, né? Isso. Tu falou que teria aqui na região em torno de 3 candidatos, né? Tem, para completar a nominata, o PDT no estado todo, tens acompanhado essa conversa com o presidente? Sim. Ele tem colocado isso para vocês? Tem essa nominata para poder gente... fortalecer e eleger 1 ou 2 deputados? Queremos colocar 3. A nossa meta, a gente sempre tem que pensar no mais, né? E essa representatividade do Rodrigo, ele está fazendo muito bem. A gente tem em torno de 44 a 45 pré-candidatos. Isso vai passar em convenção. Então, eu já passei na convenção, digamos assim, né? Que eu estou aqui como pré-candidata mesmo, firme. Porque o Rodrigo não aceita, né? Que eu diga não. Ele acredita no meu propósito. Mas temos candidatos, pré-candidatos, né? Sobrando já. Se caso algum, né, der problema de saúde ou familiar, o PDT já tem essa lista aí muito bem firmada e montada. Tá, o foco então foi na nominata do estadual, porque federal não vai ter candidato, não tem nominata, né? Não, então, a última reunião que a gente esteve, a gente está trabalhando uma nominata federal agora. Federal, a gente não tinha até, no entanto, no início ali de março, abril, e agora o PDT está trabalhando por uma possível, né, mais 5 candidaturas, talvez, aí, federais. Até para que o ouvinte entenda, são 16 cadeiras, mais uma, 17, pode ter 17 nomes, até 17 nomes, sendo que 30% é de mulheres, também nas pré-candidaturas de federal. De estadual, são 40, 30%, dá em torno de 12 a 13 mulheres, né, para poder formatar a nominata do estadual, de pré-estadual e de pré-federal. Repito, até dia 20 de julho, que de 20 a 5 de julho, tem as convenções partidárias, dali para frente se tornam candidaturas, né? Ou coligações, que vão também estar formadas, né? Nesse desenho feito pelo deputado, né? O atual deputado e pré-candidato também, deputado estadual, Rodrigo Minuto, e também presidente do PDT no estado de Santa Catarina, qual é a forma que ele está trazendo, né? Claro, vamos convidar a Carol lá para ser candidata, mas tem só um deputado no estado todo. Carol, vem candidata porque nós vamos eleger 2, tu botou aqui talvez 3 candidatos, né? E vão buscar 3 cadeiras melhor na Assembleia Legislativa. Tu tá convicta disso ou tu acha que o time é diferente daquele que o Rodrigo rodou há 4 anos atrás, que elegeu uma cadeira só? Eu não tenho dúvida e é notório para todos, né? Nós que somos do PDT e quem não é do PDT, tá vendo essa movimentação do PDT muito diferente, né? Quando o Manuel Dias era presidente do partido, Rodrigo não é, porque eu sou puxa-saco dele, não sou. Eu acho que a gente não tem que puxar saco de político nenhum, independente, e eu não tenho cargo político, vínculo político com ele. Eu só sou uma pessoa que ele convidou e eu aceitei esse convite. E eu digo claramente que o Rodrigo, ele tá sabendo explorar de forma muito genérica isso, sabe? Ele está conseguindo explorar essas candidaturas e falo mais sobre a porcentagem que você falou de mulheres, né? 13 mulheres possivelmente pré-candidatas pelo PDT. Eu não sou e não serei uma pré-candidata mulher pelo PDT laranja ou para cumprir cotas. Eu sou aquela que fala, que mostra e que faz. Eu não vim aqui para cumprir cota nenhum para deputado. Ou promessa para ano que vem ou mensalmente. Eu vim para cá para falar quem eu sou, a essência de política que eu aprendi com o Zé Chico, o homem honesto que saiu da prefeitura com a cabeça erguida, sendo que o prefeito foi preso por corrupção e o vice nem sequer investigado foi. E é essa essência de família, de fé, de honestidade, de lealdade que eu carrego. Eu não vim para cumprir cotas. Se vocês estão achando que essa menina loira que está aqui na frente de vocês está aqui falando porque só sabe falar bem, ao contrário, eu estou aqui porque eu tenho pautas e por isso, outra coisa que eu quero trazer muito
viável aqui no teu programa, que a gente sabe a expansão que tem, né? O seu programa, é para quem está em casa nos assistindo, prestem bem atenção no que eu vou agora explanar aqui para vocês. Nos últimos dias, a gente vem acompanhado um pré-candidato a deputado federal falando sobre a nossa cidade de Maruí. Algumas pessoas de Maruí, ex-políticos, políticos, fizeram um vídeo falando sobre esse possível vídeo, né, que veio detonando a imagem da nossa cidade. Veja bem, eu fiquei bem indignada quando eu abri o vídeo, né, que uma pessoa lá de fora, de outra cidade, que não convive, não sabe as nossas dores, os nossos anseios, os nossos sofrimentos, pega um vídeo, engaja, turbina e viraliza. Aí é fácil. Só que eu também posso dizer que algumas falas dele é bem interessante. Quando ele fala que Maruí é um município comparado ao Nordeste, eu não concordo. Porque no Nordeste tem pessoas trabalhadoras, pessoas autênticas e honestas e verdadeiras. E Maruí tem povo guerreiro, com sangue nos olhos e vontade de tirar aquela cidade do fundo do poço. Porque hoje, Tancredo, e Maruí está no fundo do poço. A gente tem quase 200 anos de cidade, digamos assim, para, né, formatar algo melhor. E a gente não consegue evoluir. O progresso não chega. Ah, mas não chega por quê? Porque não tem porto, que na cidade vizinha de Bituba tem, porque não tem empresas que não querem investir. Mas vai investir como? Não temos infraestrutura? Eu tenho 32 anos. Quando eu nasci, eu já escutava a promessa do Amin fazer a pavimentação lá do Rio Duna, que já estava assinado, o projeto já estava, ele veio de avião. Foi toda uma palhaçada, né? E hoje está caminhando a pavimentação ali na nossa rodovia, né, um trajeto curto, que deveria ser bem maior, porque em Maruí é a terra da Santa Albertina. E aonde o município de Maruí, de São Martinho, tenta vincular a imagem da nossa santa, filha da nossa gente, ao município deles. E o que até agora os gestores que passaram por lá fizeram com essa santa que a gente tem na mão? É tão difícil o município ter uma mulher santa, né? E aí não explora nem um portal lá na frente da Santa Albertina, dizendo que lá pertence Maruí. Bem-vindos à terra santa de menina Albertina, né? Breckenbrocken. E aí, quando fala sobre esse vídeo, eu concordo numa fala daquele cidadão, que em Maruí a corrupção é grande. E aí eu falo para você, leitor que está em casa, nos escutando de Maruí, Bituba, região, estado de Santa Catarina, que hoje, em Maruí, ele tem essa dificuldade de progresso, é por conta de você, leitor, que você não sabe votar. Nós, em modo geral, esquecemos o que aquelas pessoas fazem e elas vêm com currículo já rabiscado, com processos administrativos, com processos tendenciosos, políticos, algo que embatia talvez uma pré-candidatura dessa pessoa. Mas a lei ainda segura que o cara vai preso, está sendo investigado e se reelege com a maioria dos votos. Então é você, eleitor, que não soube votar. E agora não adianta criticar, né? Muitas vezes você deu um voto por uma barra de ferro, uma saca de cimento, R$50, R$200, e assim funciona em Maruí. A gente tem que mudar essa mentalidade. E outra, em Maruí não é pobre de pessoas pobres de espírito e de inteligência. Em Maruí é gente de pessoas honestas, trabalhadoras. Só precisamos ter representatividade. E é por isso, Tancredo, que eu assumi essa missão tão árdua. E não é fácil. Eu, com 32 anos, décadas sem ter uma pessoa pré-candidata, a gente teve a cabo Adriana, que ela, na verdade, ela não morava em Maruí, ela foi candidata em 2014, mas ela tinha uma residência em Maruí, então vinculava em Maruí a imagem dela, né? Mas o último candidato que representou em Maruí, né, como digo moro aqui, estou aqui, vendo a luta, foi o candidato Odimar, né, o médico Odimar. Então, depois desse tempo todo, por que a gente nunca buscou uma representatividade?
A gente é poucos eleitores, mas a gente tem que mostrar que Maruí não pode ser chacota de pessoas que nem conhecem a nossa cidade. E Maruí tem força. E Maruí, o povo é caridoso, é unido. E é por isso que hoje eu me coloco como pré-candidata para quebrar essa imagem de Maruí e dizer que Maruí tem sim, tem futuro, vai ter voz, e eu estou aqui como pré-candidata para elevar o nome de Maruí da melhor forma possível e mostrar as belezas que nossa cidade tem. Bom, Carol, a gente vai para o intervalo comercial. Logo depois do intervalo a gente vai falar sobre as suas pautas, suas bandeiras, né, que vai ser trabalhada. Você fez uma introdução para ver, né, para deixar aí uma imagem também, né, de posta, né, quando candidata, porque nessa pré-candidatura a gente fica mais para conhecer o pré-candidato, a estrutura, enfim, que ele está galgando, mas essa é uma das suas bandeiras? Então, quando a gente fala em turismo, é o que eu citei anteriormente sobre a nossa santa, né? A gente tem um potencial enorme. E o nosso município, ele não explora a festa do Senhor Bom Jesus dos Passos, que por sinal é uma festa turística, religiosa muito ampla, né? Que vem várias pessoas de outras cidades, estados. E quando essa pergunta do Crispim é advogado, né? É muito parceiro nosso, estará no meu evento de lançamento de pré-candidatura, é parceiro nosso já de anos. E quando ele faz essa pergunta, é claro que quando a gente explora o que a gente tem de melhor e mostra para as pessoas de fora o que a gente tem de melhor, a gente não vai ser citado como a cidade fantasma, a cidade dos bobos, né? Que em Maruí não tem nada, a não ser uma lagoa poluída, né? Como aquele moço ele cita, né? Nós como reflexo de algo frustrante. Em Maruí a gente tem muitas coisas boas, e quando a gente tiver um representante que eleve o turismo, os potenciais, as pousadas, que está uma grande crescente no nosso município, o pessoal de fora investindo em Maruí, né, em localidades mais sossegadas, Canguiri, Aratingaúba, Sertão do Canguiri. E aí a gente vê a necessidade e o quanto Maruí tem esse potencial turístico, né, e o quanto a gente tem para explorar. Então, é claro que se a gente tiver esse acesso maior sobre o potencial turístico e o calendário, a gente vai expandir, a gente vai ganhar notoriedade turística, né? E não só como os corruptos que vivem em Maruí. Bom, a gente tem também na questão daqui o turismo de esporte e lazer, estou falando na questão do turismo religioso, da Beata Albertina Beckenbrock. Nessa questão da festa de Passos, o turismo religioso, tem um outro fator também importante, que é a questão da gastronomia. Sim. E também as pousadas, né? Que Maruí está começando a criar uma estrutura em pousada, em gastronomia também muito forte, né? Muito forte. A gastronomia, na verdade, a gente tem o melhor que o pessoal de fora procura, né? Que é os frutos do mar. Né? E a gente tem aí esse sabor, essa qualidade do camarão, do siri, das ostras, né? E aí, quando a gente fala do turismo, a gente pensa pessoas vindo de fora explorar a nossa gastronomia, o nosso ambiente, o nosso local, a nossa vista da lagoa. E aí, quando a gente fala sobre isso, é um caminho, tá entendendo? Porque se tem turismo, se tem via trafegante em boas qualidades, a gente vai ter a gastronomia, o município vai aderir mais, o PIB vai crescer, tudo muda, né? Mas quando não se tem uma via, que a via seja transitável, né? O pessoal, um exemplo claro é o pessoal do norte do município, né? Do Rio Duna, que sofre com a poeira, com os buracos, e lá é uma via gastronômica muito grande, onde a gente tem um restaurante do Cheiro, que é muito conhecido, né? Por frutos do mar, carnes, enfim, café coloniais lá dentro, né, o pessoal do arroz. E lá eles não têm, eles estão na promessa de 30 anos atrás da pavimentação do projeto que foi assinado pelo AMIN, né? Então até eles estiveram no meu podcast e eles sentem muito essa necessidade de ter pelo menos uma estrada com saibro. Olha só, né, a necessidade básica, ter uma estrada com saibro para que não quebre mais o carro, que o pneu não estoure. Então começa por coisas básicas, políticas básicas, né? De ter uma estrada primeiro para te chegar, para te expandir tudo que tem de Maruí turístico, né? Bom, Carol, a gente fala muito aqui de Maruí,
Mas vamos falar aqui um pouquinho da região da Muriel. O que é que tu enxergas, né, para a região da Muriel? O que é que poderia ser feito, não só a região da Muriel, que envolve os 18 municípios, mas também o sul do estado, né, que envolve mais de 50 municípios. Sim. A região ANREC, da MESC, né, e a Muriel, que são as 3 micro-regiões que formam a Maso-região do sul do estado. Né? O que é que tu pensaria aqui para a nossa região, né, da Muriel e para o sul do estado? Quando eu vejo Laguna, Itapirubá, Imbituba, aquela decisão de quem vai tomar uma parte daquele terreno, qual a entrada, eu acho que primeiro, quando a gente fala de cidades da Muriel, a gente tem que ter uma reunião da Muriel, uma união, para que as coisas aqui do lado sul, principalmente, né, que eu estou aqui representando o lado sul do estado, a gente se una e veja as demandas mais principais. E aí está a importância, Tancredo, da gente representar e ter, sim, representantes do lado sul da Muriel. Porque o que acontece, já entrando já na linha eleitoreira, a gente normalmente, de 100%, 90% dos votos vão sempre para candidatos de fora. Tanto aqui em Tubarão, quanto em Maruí, Imbituba, Garopaba, Armazém, São Martinho, a gente tem essa dificuldade, né, que dos eleitores não ter uma representatividade, ou até tem, mas acham que o de fora vai fazer mais do que aquele de dentro. E aí tá os calombos da Muriel. Por quê? Quando a gente coloca um candidato lá, um exemplo de Criciúma, que a gente vota lá em Maruí, será que ele vai olhar com todas as pautas, as demandas, as necessidades, as dores do povo de Maruí, de Imbituba? Né? Então, por isso que a importância agora da Muriel é a gente ter representantes de cada cidade para que, sim, una esse grupo da Muriel e trabalhe pelas cidades que mais necessitam, em prol do crescimento, em prol do progresso. Nessa sua pré-candidatura, geralmente se monta uma estrutura para fazer a pré-candidatura até oficializar nas convenções partidárias. E aí a gente vê a movimentação de muitos pré-candidatos aí na questão das redes sociais, da equipe, né, que está montando para poder começar a fazer o trabalho. Tu já articulou todo esse processo de trabalho para dar mais publicidade? E tu falou aqui em alguns momentos sobre um podcast que tu tens, né? Tu tens Sim. usado isso para poder fazer as tuas divulgações? Então, eu, na verdade, eu já sabia que eu seria pré-candidata desde o ano passado. No final do ano passado, eu recebi o convite e com muita cautela, com muito pedido do Espírito Santo, eu vim pedindo para que Deus me desse, né, o propósito, se fosse para me seguir esse caminho, porque é um caminho difícil, né? É um caminho na qual a gente sabe que é uma campanha estadual para uma mulher, né, que a gente normalmente é muito mais criticada por homens, por mulheres, que talvez estão estagnadas por medo de estar expostas, porque nós mulheres somos muito mais expostas. As nossas famílias são muito mais expostas. Né? É o que eu falei, eles podem vasculhar tudo, não vão achar nada, mas a minha vida pessoal particular, e principalmente a vida gestora do Zé Chico, como passou como gestor, eles atacam. Não atacam, o CPF de Zé Chico é o dele, na qual eu me orgulho muito. E o CPF da Carol estou iniciando agora como política. Então, eu acho, sobre a sua pergunta, voltando, se eu estou me preparando, eu já venho me preparando desde o ano passado. Né? Trabalhos comunitários, trabalhos dentro da minha comunidade, fora, em outras cidades vizinhas, formando lideranças, mulheres, captando as mulheres. Sou palestrante também de mulheres empoderadas, de levantar mulheres, tirar mulheres da ansiedade, da depressão, aquelas mesmo que correram o risco da violência doméstica, daquelas que precisam perder peso por conta da saúde. E eu tenho um podcast, né, chamado CO de Si Mesma, que foi uma parceria com a Rádio Lagoa Doce, na qual a gente leva mulheres que têm empreendimento, mulheres que têm voz, mulheres que querem crescer, e ali a gente forma mulheres capazes de subir em palcos, de falar, de não ser mais uma vítima, né, de feminicídio, como eu vi a entrevista da Maristela, um pedaço, né, ela falou que hoje em dia é chamado de feminicídio. Sempre teve, né, grandes quantidades de mortes
contra as mulheres. Só que em Santa Catarina, hoje, a gente bate um recorde, né? E é uma cidade, um estado tão evoluído. E aí, será que falta políticas públicas na escola? Ou falta educação dentro de casa, da mãe já ensinar o seu filho a como tratar uma mulher? Então, são tantas pautas, Tancredo, se a gente for conversar aqui, as minhas pautas, os meus projetos, no decorrer das minhas redes sociais, né? Quem me segue ou ainda não segue, fica o convite para seguir, Carol, com 2L, da Rocha, né? Lá a gente está mostrando dia a dia as pautas mais precisas que a Carol vai trabalhar. E sim, eu tenho uma equipe de pessoas que confiam na Carol, que já vinham na caminhada, né, do PT junto com a Carol. Muitas pessoas ficam para trás, muitos ciclos são fechados e outras pessoas novas vêm para somar nesse propósito, né? Eu acredito que quando a gente fecha uma porta, Deus abre outras. E assim foi a minha vinda para o PDT. Vários projetos novos, pessoas com projetos eficientes, capazes de chegar, que acreditam sim que Maruí merece ter uma votação expressiva para mostrar para o Estado que não somos só mais uma ou não somos só mais um. Eu, por exemplo, eu voto consciente e muitos imaruenses votam consciente, não votam incorruptos ou que tiveram preso ou por ter, como eu falei, o rabisco de uma vida processual já toda alinhada. Como que tu vai votar numa pessoa toda ilhada, né? E o imaruense, ele precisa observar mais isso. Ele precisa saber quem é quem, a sua essência, o que já fez por Imaruí, ou se o seu passado é limpo ou é sujo. Bom, Carol, tu estava falando aqui para nós que o Minotto, o presidente estadual, estava tentando montar uma chapa de pré-candidato aí a federal, né? Talvez aí de 5, 6 nomes. Tu já tem conversado com alguns desses, porque a pessoa quando vem, né, se coloca à disposição para ser pré-candidata federal, ele vai também consultar, né, as pré-candidaturas de estadual para poder fazer as dobradinhas, sim, né? as dobradinhas. Tu tem sido procurado por alguém, ou se não tiver efetivamente candidatura dentro do PDT, qual a parceria você vai buscar dentro dessa coligação ampla que tem de centro-esquerda com extrema-esquerda? Então, a gente ainda não tem os nomes gabaritados, né? A gente vai ter uma reunião nas próximas semanas para gabaritar essas candidaturas a federais, se isso realmente se concretizar. Mas, a princípio, eu já fui procurada, né, por partidos de esquerda, de direita também, para fazer essa dobradinha. Eu acredito que é o que eu falei desde o início. A Carol não é sigla. Eu não me rotulo em Lula e Bolsonaro. Eu tenho a consciência do meu voto. Eu sei das minhas pautas, mas eu não vou ficar minha campanha falando sobre Lula ou Carlos Bolsonaro ou Michele, independente de quem for, eu não vou. Porque eu vou levar o nome do meu município que está tão frustrado diante de várias câmeras, engajamentos e turbinações aí que o pessoal faz para ganhar likes e comentários. Então, o meu intuito não é falar sobre Lula e Bolsonaro. O meu intuito é falar sobre Imaruí. Sobre o que Imaruí tem de melhor, que às vezes a gente não consegue captar, ou não consegue mostrar, ou não consegue chegar naquela pessoa mais necessitada, que tá ali o valor pleno de Imaruí. Pela aproximação ali com o Rosivaldo, ali, o ex-prefeito de Imbituba, tens conversado com ele sobre essa questão de fazer um trabalho ali em conjunto, se vão estar, né, um mais trabalhando pelo lado norte, outro pelo lado sul, né, daqui da região, como é que vocês têm pautado isso? Então, eu admiro muito a pessoa do Rosenvaldo. Eu gostei muito. Eu fui moradora, tá, de Nova Brasília, fui moradora de Imbituba por quase 5 anos. Então, quem tá nos escutando, eu sou nata de Maruí, mas fui moradora aí de Imbituba por 5 anos, no bairro Nova Brasília, perto da padaria Ana Paula, bem conhecida ali. Eu passei as dificuldades que Imbituba enfrentou, tanto os meus vizinhos, né, as pessoas mais próximas que estavam ali comigo. Eu vejo ele como a primeira gestão dele muito pontuada, muito boa. A segunda eu já deixo um pouco mais saliente, mas eu não tenho nada contra o Rosenvaldo, somos um time, estamos aqui para somar. Eu falei, a gente teve um evento em São José, da Frente Democrática, e a gente teve assim, um momento de conversa, né, de união. E eu falei pro Rosenvaldo, tu tens aqui uma amiga e não uma inimiga. Porque querendo ou não, Tancredo, os eleitores
tanto dele quanto os meus, eles tentam fazer isso, sabe? Com que haja esse desgaste entre eu e o Rosenvaldo. E eu quero deixar mais uma vez explícito aqui a minha admiração pelo Rosenvaldo, a pessoa do Rosenvaldo, né? Eu não tenho nada contra ele, ao contrário. Se eu for numa casa pedir voto, assim quando a campanha abrir, falar, olha, eu vou votar em Rosenvaldo, eu falo, vote então em Rosenvaldo, né? Porque é uma chapa, a gente tá aqui para somar. Ou se não votar em mim, vote no Rodrigo, vote no Rosenvaldo. E assim eu espero que seja unificado essa troca, né? Porque se pessoas, digamos que cabo eleitorais deles forem em casas falarem mal da Carol, isso não vai mostrar a pessoa que eu sou, mas sim as pessoas que estão com o Rosenvaldo. Então todo esse cuidado a gente tem que tomar, porque os de fora fazem essas picuinhas. Então tá a minha admiração aqui mais uma vez exposta ao Rosenvaldo. Acredito muito na força do trabalho que ele fez por Imbituba. Sou, né, imaruiense nata. A minha luta vai ser por Imaruí, Imbituba, Armazém, São Martim, Garopaba, Capivari, Tubarão, enfim, toda essa região aqui da nossa Murel. E digo que eu também fui moradora, quando o Rosenvaldo fala, eu nasci em Imaruí, e eu fui moradora também de Nova Brasília, em Imaruí, na gestão dele por 5 anos. Eu vi bem de perto como foi a gestão dele, né? E hoje somos um time e tá tudo certo. E é isso, né? Time é somar, é se qualificar e não é um falar mal de outro, ou os eleitorados, os assessores falar mal, porque eu acho que se o time fala mal do próprio time, já tá tudo errado. Não vai lá, né? Da candidatura de governo do estado, né, a chapa de centro-esquerda, o Gelson Merizio, do PSB, ele tem a Ângela Albino, que é vice do PDT, e tem o senador Décio Lima, do PT, e a segunda vaga de Senado, né, no segundo nome de Senado, do vereador Alfrânio Bopré, do PSOL. Essa é a chapa que vai estar, né, que é de centro-esquerda, de extrema esquerda com centro-esquerda, que vai estar lutando aí numa das frentes no estado de Santa Catarina. Tens conversado com algumas dessas lideranças de pé, candidato ao Senado e vice, e o próprio pré-candidato ao governo do estado, Gelson Merizio? Sim, então. Até a própria Ângela Albino, uma mulher que eu não a conhecia, mas sempre vi falar muito bem, né, como quando ela foi deputada. Ela vai estar no meu evento, já quero deixar aqui, se possível, né, o convite para todo o pessoal do estado, da Murel, estar presente no meu evento, que vai ser dia 19, às 19h12, no segundo andar do Mercado Público em Imaruí, bem no centro. Né, o lançamento da minha pré-candidatura a deputada estadual, na qual a Ângela Albino estará presente no meu evento. É uma honra, Imaruí, receber uma mulher tão capaz, tão inteligente, tão Qual é a data que tu falou? Dia 19. 19 agora de junho. Isso. Dia 19, a partir das 19h12, o Rodrigo Minotto também estará. E você falou sobre o Décio Lima e o Afrânio. E também temos a suplente do Afrânio, que é do PDT, que é a Elaine, a mulher do Dário Berg. Né? E ela veio para o PDT. Foi uma grande conquista feminina também para o PDT. E a Elaine também estará conosco nesse evento do meu lançamento. A gente observa a candidata vice-governadora Ângela Albino, do PDT. Isso. E depois os dois senadores, as suas primeira e segunda suplências de cada senador deles, todos 4 são mulheres. Do Décio Lima, a primeira e a segunda suplência é mulher. Isso. E também do Afrânio, a primeira e segunda suplência também é mulher. Ou seja, na chapa majoritária tem 5 mulheres. Uma delas é a Maria Aparecida? Isso. Né? A Maria Aparecida também estará no meu evento, ela é de Laguna, ela já participou do meu evento como pré-candidata a prefeita. A gente tem um apelido carinhoso que é a Cida, ela vai estar, a mulherada toda, essa mulherada maravilhosa, empoderada, cheia de conhecimento para nossa Murel, vai estar no dia 19 com o deputado Rodrigo Minotto, com a Ângela Albino, com a Eliane, com a Maria Aparecida, né, suplente aí do Décio Lima, no evento nosso de pré-lançamento de candidatura. Bom, meio-dia, a gente está encerrando, meio-dia e um agora, a gente deixa os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para as considerações finais. A gente sempre lembra aqui os pré-candidatos que não podem pedir o voto e nem pode induzir para a pedida do voto. Então, né, porque é um programa de autoapresentação. Aí sim, depois da convenção partidária,
partir de 5 de agosto, né, que é de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções. Quando oficializar, aí sim, a gente vai estar fazendo uma nova agenda, né, com os candidatos aí sim, porque tem muitos que são pré, depois alguns que não vão, Sim. outros que vão ser substituídos, enfim. Mas quando definir as candidaturas, a gente vai estar fazendo uma especial e aí, né, trazendo para poder estar, né, fazendo o pedido do voto, né, poder estar conversando com o eleitor, enfim. Mas a gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral para suas considerações finais deste programa de apresentação da pré-candidata, né? A pré-candidata a deputada estadual, Carol da Rocha. Então, eu quero agradecer novamente ao espaço. Estarei aqui como candidata assim que as convenções forem encerradas. Quero dizer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, né, da Murel, do estado, de Maruí, quero agradecer aquelas pessoas que estão comigo, eu não vou citar nomes porque são várias, principalmente mulheres, homens, e eu digo assim também que a Carol, ela não puxa só o público da esquerda, a Carol puxa o público do centro, da direita, porque o meu público é o público sobre pessoas e não sobre sigla. E no PDT eu consegui trazer essa leveza, sabe? Porque no PT eu tinha um pouco mais de restrição com algumas pessoas de direita, né? E no PDT essa vasta abertura de pautas, de suavidade, de conversa, nos proporciona maior o público. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão comigo, aquelas mulheres maravilhosas que às vezes mandam ali até uma oração, Carol, continua firme, estamos contigo, aqueles amigos, tanto Carlos Crispim, que é um querido, né, parceiro meu, do pai, e outros, se eu for citar nomes, né, que estão sempre na torcida, vibrando e organizando o evento comigo, né? E a questão da mulher, ela está muito em alta em 2026. Eu acho que é o ano das mulheres mesmo não ouvir a crítica. Você que está em casa nos escutando, minha mensagem final fica: você pode tudo o que você quiser. Só que o seu sonho tem que ser maior do que os seus medos. E foi aonde eu virei minha chave. Eu tinha medo de urna, eu tinha medo de crítica, eu tinha medo da minha vida ser exposta. E a partir do momento que eu aprendi a saber quem é a Carol de verdade, a Carol que ninguém vai conseguir rotular, aí sim, por isso eu estou aqui, Tancredo, com uma posição tão elevada e tão criticada. Ela deve primeiro ser vereadora, tá sonhando alto demais. Não estou, não. Porque o propósito não é eu que fiz, e sim Deus. Então, por isso eu estou aqui e agradeço a todos que estão em casa e, se Deus quiser, né, dias valiosos, dias difíceis vão vir e quem crê no Senhor sempre acaba, né, prosperando, se dando bem. Eu agradeço todo mundo de coração, o pai, minha mãe que estão me assistindo, o meu irmão, minhas irmãs, né, a minha família, o povo de Maruí que está ligado. E digo mais, para mim não esquecer que pediram aqui, ó. Estou na torcida, logo pelo campeonato, estaremos lá. Sou apoiadora, né, do pessoal da Ponta Grossa, do time da Ponta Grossa. Eles desde o início me procuraram para me dar estímulo, força. O presidente do time é o Leandro, filho da Marlene. Estamos juntos, né? Estamos trabalhando para que esse campeonato seja vitorioso para Ponta Grossa. A gente tem que tomar um lado, claro, querendo ou não. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Todos jogam bem, jogadores do Recanto, enfim, de outros. Mas Carol estará lá homenageando esse momento tão importante do esporte. E quero finalizar uma coisa. O esporte deve ser muito mais explorado no nosso município. Não é por conta desses campeonatos que estamos tão bem no nosso município devido ao esporte. Quando a gente fala de esporte, normalmente a gente pensa o homem, né? E eu tenho uma menina que ela é jogadora, ela tem 10 anos e a gente sai daqui para levar ela para times, clubes jogar. E eu vejo a dificuldade de ser menina, mulher respeitada dentro do campo. Hoje, depois de vários gols marcados, finais, competições, ela teve que provar muito que ela precisava ser respeitada dentro do campo. E assim a minha vida todos os dias. Vida de vocês mulheres aí. A gente precisa mostrar todo dia que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Porque senão o outro homem é melhor. Ou a outra que já tá lá na frente é melhor. E assim é a vida da minha filha. Ela teve que marcar vários gols contra meninos, jogando contra os meninos,
para provar que ela é uma mulher de qualidade e mulher pode sim estar dentro do campo e dentro do esporte. Bom, só para a gente finalizar o programa, está acompanhando o seu marido... Isso, Lúcio. O Lúcio, né? O Lúcio também está aqui conosco, com as meninas lá que estão lá. Sim, a Laura e a Liara, a jogadora é a Laura. Então estão aqui também acompanhando, né, o programa. A gente está encerrando, lhe agradecendo, Carol, né, pela sua participação. E fechando o programa, conversamos aqui com Carol da Rocha, que é pré-candidata a deputada estadual pelo partido PDT, que vai estar conosco logo depois da oficialização da sua candidatura.